Olá, eu sou o Dr. Guilherme Stangarlin, urologista da Unimed Campo Grande. Olá, eu sou Rafaela Campagnolo Grandinetti, sou médica nefrologista. No episódio de hoje, vamos falar de um assunto muito importante, que é a doação de órgãos e o transplante. Não perca nas nossas redes sociais. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Unimed Campo Grande, Cuidar de Você. Hoje o nosso tema é doação de órgãos e transplantes. E nós estamos aqui com o Dr. Guilherme, urologista, e a doutora Rafaela, nefrologista. Bom dia para vocês. Bom dia, André. Bom dia, André. Bom, primeira pergunta que todo mundo deve estar querendo saber é por que nós temos aqui um nefrologista e um urologista. Qual a diferença entre as duas especialidades e, principalmente, qual a diferença de função no transplante, Rafa? As duas especialidades são importantes no transplante. O nefrologista, ele é basicamente uma especialidade clínica, né? Então, o nefrologista cuida tanto do pré-transplante, a avaliação do paciente antes do transplante, as condições para esse paciente no intraoperatório, o pós-operatório e o restante da vida desse paciente transplantado. Então, a gente faz basicamente a parte clínica desse paciente. Cuidados do imunossupressor, cuidados com infecção, cuidados com, entre outras coisas, da parte clínica. E o cirurgião, o Guilherme já pode falar. O urologista é o papel mais cirúrgico, né? Então, a gente avalia esse paciente que vai receber um transplante, né? Que é um paciente que tem uma doença renal crônica terminal, né? Então, a gente avalia a parte onde vai ser implantado o rim, se ele tem uma parte vascular que aceita, né, para você ligar os vasos sanguíneos desse rim que ele vai receber, se ele tem alguma alteração da bexiga. Então, a gente avalia isso daí e quando tem na avaliação pré-operatória e faz o procedimento cirúrgico em si, né? Então, o urologista é o cirurgião, ele vai fazer a incisão, preparar esse rim que vai receber ou de um doador falecido ou de um doador, né, vivo, e aí vai implantar e fazer essa conexão desse rim no corpo do paciente, né? Certo. No receptor, que a gente chama. Então, pelo que eu entendi, assim, o nefrologista é aquele que avalia o paciente antes do transplante, ele até indica, ele que indica o transplante, porque é bom lembrar que normalmente o paciente pré-transplante, ele está fazendo alguma outra terapia substitutiva renal. O que é isso? O rim dele parou de funcionar. Isso. E ele está fazendo ou diálise, hemodiálise, ou diálise peritoneal, que a gente chama, né, que são esses tipos de tratamento. Aí chega um momento que o nefrologista fala, olha, você é um candidato a um transplante. Aí ele prepara tudo, o urologista é como se fosse o mecânico que fosse trocar o pneu do carro, né? Então, assim, ele vai lá, faz a cirurgia, que ele faz o procedimento cirúrgico, troca o rim do paciente, faz toda aquela análise, é uma função importantíssima, acompanha o paciente no pós-operatório, depois que a ferida operatória está ok, que o rim está bonitinho, que está funcionando, aí o nefrologista continua seguindo esse paciente. Basicamente é isso, Basicamente né? é isso. Então, assim, é um trabalho multidisciplinar, interespecialidades, e que envolve não só também a especialidade médica, mas psicólogos, assistentes sociais e tudo mais. Exato. Né? É importante lembrar que então, esses pacientes que estão em terapia renal substitutiva, que é o paciente que está em hemodiálise e o paciente que está em diálise peritoneal, eles são avaliados pelo nefrologista, pelo urologista, para ver se ele tem condições de ir para o transplante. Existem algumas exceções, né, que até é importante falar, de pacientes abaixo de 18 anos que já têm uma taxa de filtração menor que 15%, esse funcionamento do rim menor que 15%, e pacientes diabéticos que ainda não estão fazendo diálise, eles podem entrar também na lista de espera e também, se tiver um doador vivo, também fazer um doador vivo. Então, são algumas nuances em que a gente também avalia esses pacientes aí. Existe uma porcentagem hoje de mais ou menos entre pessoas que fazem diálise no Brasil, hoje a gente tem uma base de mais de 100 mil pacientes fazendo diálise no Brasil, alguma 100 terapia. mil? Isso, mais ou menos cerca de 30% a 40% são pacientes que são candidatos a transplante. Então, não é porque o paciente faz a terapia renal substitutiva que ele é candidato a transplante. Sim. Por isso é importante o papel do nefrologista e do urologista nessa avaliação do paciente. Então, esse paciente ele é avaliado, normalmente o nefrologista, um bom clínico já pode fazer essa avaliação,
e ver como se fosse um paciente qualquer um, que vai fazer uma cirurgia, e a gente vê, ele tem condições de fazer uma cirurgia grande, complexa, como essa? Sim, ele tem, então eu vou encaminhá-lo para um médico especialista fazer essa avaliação. E já que você tocou nessa parte da fila, dessas coisas, como que é a doação de órgãos no Brasil, assim, em relação ao número de pacientes que necessitam de rim, principalmente? A gente sabe que isso é para todos os órgãos, mas vamos falar especificamente do rim. E a quantidade de pessoas disponíveis para doação, tanto do ponto de vista de doação vivo, intervivos ou doação rim-cadáver? O Brasil tem mais de 60 mil pacientes em fila de espera para transplantes em geral, né? Não estou falando só de rim aqui. Isso. O rim é o órgão mais transplantado no Brasil e no mundo, né? Então, a gente tem uma grande população à espera de órgãos, mas a gente tem um baixo, já foi mais baixo, hoje, graças a Deus, vem aumentando, oferta, né, de órgãos. Então, hoje a gente tem entre potencial doador e o que efetivamente doa, existe uma porcentagem grande aí. De diferença. De diferença. Então, aquele que o médico vai lá, né, da CIDOT, né, da Comissão de Transplante de Órgãos do hospital, vai lá e avalia e fala, esse tem condição de transplante. E entre doar efetivamente, a família doar e aceitar a doação, existe ainda um degrau bem grande. E é esse degrau ainda que a gente fica na luta, né? Que a gente luta para que o potencial doador vire efetivamente um doador. Um doador hoje. De verdade. Hoje nós trabalhamos na Santa Casa, né? E a gente vê que hoje a principal oferta de órgãos que a gente tem hoje é a Santa Casa, até porque é um hospital de trauma, é um hospital neurocirúrgico, então a gente aparece mais pacientes lá. Então a gente vê que existe muitos potenciais doadores. Porém, não são todos que são efetivos. Então, isso é um problema não só aqui, como também mundial, né? Então, é uma coisa que a gente precisa ainda lutar bastante e, na minha opinião, educar bastante a população para isso ainda. Pelo que a doutora Rafaela falou, Guilherme, na verdade é importante a gente definir aqui, explicar para todos que estão nos ouvindo a diferença do que é um rim, que é a doação, que a gente chama de doador vivo e doador cadáver. Você pode explicar isso pra gente, como é que funciona? O doador vivo é quando uma pessoa vai doar para outra, né? Então, geralmente, é uma pessoa relacionada, podendo ser um parente ou uma pessoa próxima, né? Então, quando o paciente ele precisa receber foi determinado que ele pode ser incluído na lista para receber um transplante renal, você vai buscar se você tem doadores na família que possam fazer esse ato, né? E aí é feita uma análise, um rastreamento. Não adianta só eu querer doar para o meu irmão. Preciso que haja condições técnicas, né? Um estudo genético, se eu tenho rim bom, é isso? Isso. Então tem que ter principalmente a parte sanguínea, né? Ter exames que sejam compatíveis, né? O paciente tem que ser o doador tem que ser saudável. Então, o paciente que doa um rim, ele é completamente saudável. Ele não pode ter hipertensão, não pode ter diabetes, não pode ter cardiopatia. Porque o princípio objetivo, né, Guilherme, assim que eu penso doar um rim normal. Você não pode prejudicar o doador, né? Isso. Então, o doador tem que ser saudável, porque senão você causa resolve um problema e causa outro. É isso que você está querendo dizer. Exatamente. Então, é feito toda essa análise, né? São feitos vários exames. E depois é feito um processo para essa autorização, né? Então, e um preparo. Então, quando é o transplante intervivos, é uma cirurgia marcada, uma cirurgia agendada, com toda uma programação para fazer, né? Então, são cirurgias que acabam praticamente acontecendo ao mesmo tempo, né? Você começa a cirurgia anestesia e faz a cirurgia no doador para retirar esse rim, né? E um pouquinho depois já começa a anestesia do paciente renal crônico que vai receber o transplante. E aí elas chegam mais ou menos ao mesmo nível ali, onde retira o rim, leva esse rim, ele passa uma solução de conservação ali para limpar, tirar aquele sangue do doador desse rim e depois é feito o implante no receptor. Né? E esse rim, ele já começa a funcionar naquele momento. Né? Porque é um rim que ficou pouco tempo sem circulação. Né? O tempo de isquemia, que é a falta de sangue do órgão, ele é curto. Ele é curto, ele é pequeno.
Então o rim já tem, geralmente já funciona naquele momento. E isso é bem legal. Já o doador falecido, né, o doador cadáver, é o paciente que teve morte encefálica, né? Então por isso que a doutora Rafaela falou a respeito de quem são esses pacientes que têm a morte cefálica. Politraumatizados, né? Geralmente o politraumatizado, que tem um traumatismo craniano grave, né? É um traumatismo craniano. Ou o paciente que teve um derrame, né? Um AVC, um acidente vascular cerebral, e aí detectou que o cérebro dele, o encéfalo, morreu. Então são feitos exames tem um protocolo para fazer toda essa análise. Não é uma medida só, é uma avaliação de horas de diferença, vários médicos que fazem isso para atestar essa morte cerebral. Inclusive, você me corrige se eu estiver enganado, mas acho que o médico da equipe de transplante não pode participar dessa avaliação, né? Quem faz, por exemplo, a gente que faz o transplante em si, nós não fazemos a procura do órgão. É uma outra equipe que a gente não participa. Né? Então, quem procura o órgão, procura e vê e conversa com a família, né, para poder fazer a doação, não participa do procedimento do transplante em si. É um sistema separado, isso vamos dizer assim. É importantíssimo esclarecer, porque as pessoas têm dúvida, né? E tem muito boato sobre comércio de órgãos, essas coisas todas, que isso prejudica a doação, né? Você está explicando isso. Isso, né? Prejudica. Todo esse sistema, ele tem várias etapas de verificação, é uma coisa extremamente rígida. Qualquer alteração, o protocolo ele é cancelado ou volta para o início. A família, ela é quem decide, né? Então, fechou o diagnóstico de morte cefálica, aí a organização que procura o órgão, né, ou a comissão, eles vão chamar a família desse paciente e aí vão conversar, né? E é uma hora difícil para eles terem o diagnóstico que aquela pessoa ela morreu, né? O cérebro morreu, então em termos legais ela faleceu, ela está em óbito, mas os outros órgãos estão funcionando, o coração está funcionando perfeitamente, né? Então mais cedo ou mais tarde isso o corpo vai parar, porque não tem o comando do cérebro. Mas aí é chamada a família, é explicado, é dado um tempo para eles pensarem. E aí a família que decide. Então, mesmo que, por exemplo, em vida, uma pessoa fala, não, se acontecer algo para mim e eu vier acontecer, morrer, tiver uma morte cefálica, eu gostaria de ser doador de órgãos. Mas sempre a família é consultada e ela tem a palavra final. Essa é a pergunta que eu ia te fazer. A última palavra é da família. E isso é importantíssimo, né? Respeitar, talvez, a vontade da pessoa em vida, né? Que a família se conscientize disso, né? E é importante, talvez, até quem faz essa doação também já fazer esse esclarecimento para a família antes. Quando for chamado, pode doar, é minha vontade e tal. Eu acho que isso ajuda, porque, né? Porque a doação que a gente chama de doação consentida, né? Então, quem consente é a família. Então, não adianta, hoje não existe mais aquilo de colocar no documento, que você é doador de órgãos e tal. Hoje o que vale, a palavra final é a família. Então, por isso que é importante conversar com a sua família, falar, olha, quem sabe, se acontecer alguma coisa, eu evoluir para uma morte cefálica, e eu poder doar os meus órgãos, né, que vocês façam a minha vontade. Né? Então, a gente chama isso de doação presumida, né? Consentida. A doação presumida teve uma época no Brasil, né? Foi entre 97 e 99. Quando teve essa doação presumida e que você colocava no documento, a doação caiu vertiginosamente. Então, isso existe gráficos, né? Em estudos que eles fazem, caiu muito. Por quê? Mais uma vez, a falta de conhecimento, né? Sim. Então, acho que é o mais importante. A pessoa ficava com isso assim, nossa, será que eu vou sofrer um acidente e aí eu vou estar desacordado e alguém vai acontecer alguma coisa, né? Sem consultar a família, exatamente. Né? Então, foi visto que não deu muito certo e acabou voltando isso para a doação consentida. Que acaba, né? Que a família decidindo com a palavra final, né? No final das contas, isso. E, Guilherme, mas aí como é que funciona? Por exemplo, quando tira de um paciente falecido, e aí
ele vai fazer uns exames, provavelmente, e vai ver quem que é o receptor, que é aquela pessoa que vai receber o rim mais compatível, né? Isso. E não necessariamente é o primeiro da fila, né? Não necessariamente é o primeiro da fila. Você tem uma priorização para os pacientes que estão há mais tempo ali na fila, né? No topo da lista, mas também tem que ser aquele receptor que tenha mais chance de sucesso. Sim. Então, é feita uma análise ali, né? E tem que ter um pouco de compatibilidade para você ter mais sucesso com o rim para ele funcionar, né? Certo. Porque ele tem uma sobrevida, né? Esse órgão, né? Ele vai funcionar por vários anos. Quanto maior a compatibilidade, a chance de ter menos rejeição e sobrevida do enxerto, que a gente fala, né? Que é o esse rim rim ficar funcionando por anos e anos. Legal. E assim, como que você faz? Você lá foi chamado para retirar, já tem autorização, tudo, a sua equipe foi chamada, vocês retiram o rim e aí fazem a análise do genética, dos tecidos lá. Enquanto isso, você espera para ver quem é o paciente que vai receber, que é diferente do vivo, que você falou que é eletivo, que todo mundo já sabe, se prepara. Como é que fica isso? Você injeta alguma coisa? Quanto tempo esse rim pode esperar até ser implantado? Eu sei que quanto mais precoce ele for implantado, melhor. Mas quanto tempo, qual que é o limite máximo que a pessoa pode esperar para que esse rim seja implantado? Então, quando tem uma doação, né? Então, o paciente o doador, ele pode doar vários órgãos, né? Então, é acionado o sistema nacional, né? Via o central estadual de procura de órgãos, de transplante. Então, você vai ter uma disponibilização e a chamada das equipes. Então, tudo isso vai ter uma coordenação para poder acontecer, né, de uma sequência, né? Então, existem órgãos que tem que ter eles têm um tempo menor que eles aguentam, né? Então, tem uma priorização, né? Então, isso a gente tem uma sequência, que é o coração, é o pulmão, o fígado, o rim, né? Então, vai ser chamado várias equipes, né? Quando acontece de ser só a doação do rim, porque isso a família também pode escolher. Optar. Não, nós queremos só doar o rim ou doar só o coração, né? Então, quando faz a doação do rim, né, a gente faz a perfusão desses órgãos, né, dos dois rins. Então, a gente faz um preparo, uma cirurgia, né, uma cirurgia abdominal, e a gente vai passar uma solução que vai retirar o sangue que está lá dentro desse rim e vai resfriar esse rim. O mais importante é deixar ele resfriado. Isso, ele é resfriado, ele não é congelado, certo. Ele é resfriado, ele fica bem gelado e ele diminui de tamanho, fica até branco, cinza. Isso para proteger as células. Isso, para proteger as células ali contra a morte dessas células. Isso, exato. E esse daí a gente feito um acondicionamento estéreo, né? Tem todo um protocolo a ser seguido e isso é colocado num recipiente, né? E aí esse órgão vai ter um destino. Então pode ser que vai ficar aqui mesmo em Campo Grande ou vai ser ofertado isso para outra região do país, né? Então ele fica ali parado, é uma conservação estática, né? Até chegar o momento do horário da cirurgia. Quanto menor esse tempo, é melhor para esse rim voltar a funcionar. Né? Então, o tempo de disfunção, o tempo que ele fica sem funcionar ali é menor quanto mais rápido é feita a cirurgia. Pode ser feito o transplante em até 48 horas para esse rim, só que o ideal é que seja o mais rápido possível. E você tira o rim do paciente que vai receber ou não? Não, geralmente não. Então, o paciente que ele recebe o rim, ele é colocado na fossa ilíaca, né, na parte inferior do abdômen. E não é obrigatório retirar os rins antigos dele, né, os rins primitivos que a gente faz. Dá mais trabalho, né? Isso, é mais trabalho, é mais difícil, né, mais complexo a cirurgia, aumenta o tempo de cirurgia. Então, o receptor, né, o paciente que vai receber esse rim, ele pode ter os outros dois rins ali ou ter sido retirado por um tumor, né, ou uma doença, uma infecção grave que teve nesse rim. Então, geralmente, se ele não retirou por uma cirurgia, ele vai ficar com 3
3 rins, né? Certo. Só que 2 não funcionam, né? Por isso que ele está recebendo um E transplante. o que funciona é o que está ali na fossilia, que é o que está lá na Isso. parte inferior do abdômen. Exatamente. O Rafa, e como é que foi para vocês decidirem implantar esse sistema num serviço privado, no Hospital Unimed, por exemplo? Quais foram as dificuldades que vocês encontraram? Como é que o serviço está funcionando? Conta um pouco para a gente disso aí. Bom, a ideia da gente implantar lá na Unimed, né, foi também para a gente dar mais corpo para o transplante no estado, e também porque nós tínhamos pacientes em que nos procuravam, né, no consultório e tudo mais, e a gente viu que tinha potencial para a gente ter em outro lugar e poder atender mais esses pacientes que precisavam também. O Hospital Unimed já tem uma boa estrutura, né, então bastou só a gente ver quais eram os requisitos, né, os pré-requisitos, falta isso, aquilo, então foi... no fim das contas, foi até mais tranquilo do que imaginávamos, porque praticamente tudo estava bem completo. Foi mais treinamento de equipe, uma coisinha ali, outra aqui. Sim. Então, resolvemos ir na Unimed, porque foi um hospital que deu essa oportunidade, né, para a equipe também, abraçou, acho que a causa também do transplante. Viu que a gente poderia ajudar mais pacientes, né? Que esses pacientes estavam assim clamando, né? Por talvez uma melhora de um outro serviço. E no momento a pandemia acabou atribulando muito as coisas, não só aqui como em todos os lugares do Brasil e do mundo. Mas agora estamos voltando, né? Já fizemos vivo, fizemos um falecido lá. E a intenção é essa. São listas que correm juntos. Mas que a gente tem a oportunidade, muitas vezes, de rins, que às vezes a gente ficava com um só aqui, porque a gente só tinha uma equipe. E agora a gente tem 2 locais, a gente tem mais pessoas trabalhando e a gente pode utilizar mais esse órgão. Ficando talvez 1, 2 lá, mais, e dando oportunidade para ajudar essas pessoas que precisam, né? Desses renais crônicos que sempre estão com a gente, e se a gente puder cada vez ajudar melhor, né? E na busca de órgãos, né, de terapia substitutiva para o rim, para a gente colocar no lugar, né? A gente teve uma notícia recente, eu queria que vocês comentassem, né? Eu acho que não pode passar aqui pela nossa conversa, de um xenotransplante, que a gente chama, né? Que é um implante de um rim de uma outra espécie num ser humano. Conta pra gente o que vocês acham dessa experiência, se isso vai avançar para o futuro. Eu sei que não tem como prever, mas a gente é um primeiro passo. O que foi isso realmente, né? É importante para as pessoas saberem que a pessoa não saiu com o rim do porco que está vivendo até agora. Conta pra gente como é que é isso. Bom, a experiência foi nos Estados Unidos, né? Então, era uma paciente que estava em morte encefálica e ela evoluiu para uma insuficiência renal. E eles já estavam com uma experiência relacionada a isso. E aí eles abordaram a família, contaram sobre o experimento e pediram autorização para que houvesse esse transplante. Então eles pegaram um rim de um suíno, de um porco, né, que é inclusive muito parecido anatomicamente com o rim humano. E eles foram lá e fizeram mudanças genéticas nesse rim, em que eles fizeram um knockdown, né? Eles tiraram uma célula, uma proteína que faz com que haja a rejeição do xenotransplante, que é o xenotransplante de espécies diferentes, né? Então eles fizeram um knockdown dessa proteína e para que não houvesse essa rejeição, e implantaram na paciente. Para ver se funcionava. Para ver se funcionava. E a paciente evoluiu bem. Melhorou a função renal, urinou. Nas primeiras 5 dias ali teve isso aí, o paciente já estava em óbito, né? Então serviu foi um sucesso, né? Acho que o primeiro passo de uma coisa que não acredito não é para um futuro próximo, mas eu acho que para um futuro mais prolongado, a longo prazo, eu acho que foi um avanço importantíssimo, absurdo para a falta de órgãos que nós temos hoje. Então provavelmente vai ser algo que vai melhorar, né, a vida desses pacientes que precisam do transplante. Legal. Gente, o papo aqui a gente podia ficar mais 20, 30 minutos conversando, tem muito assunto para falar.
Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para a população, para quem nos ouve, de assim, o que a gente pode fazer para melhorar a quantidade de doador de órgãos, né? Na opinião de vocês, se são campanhas, se é conscientização, o que é importante que fique de mensagem para que a gente possa ter mais transplantes, né? De melhor qualidade e que a gente beneficie esses pacientes que tanto precisam dos órgãos. Na minha opinião, acho que o transplante tem que fazer parte do cuidado, da linha de cuidados do paciente renal crônico. Isso faz parte. Falar sobre, oferecer, ver qual que é o seu paciente que tem a possibilidade de fazer isso, porque isso muda muito a qualidade de vida, a sobrevida do paciente. Então isso já hoje já não é discutível mais, isso é indiscutível, né, através de trabalhos científicos e tudo mais. E eu acho que a mensagem principal se não houver doação, não há transplante. Então, acredito que a educação é o que vai mudar todo esse cenário. Então, eu acho que cada vez mais a gente falar sobre isso, na TV, no rádio, no podcast, na escola e tudo mais, eu acho que a gente muda um pouco, talvez um trauma que as pessoas têm com morte e tudo mais. E quem convive, né, tanto eu como o Dr. Guilherme, a gente vê o sofrimento desses pacientes e a gente sabe que esse ato dessa generosidade, esse altruísmo e tudo mais, isso faz muita diferença na vida das pessoas. Então, eu acho que a mensagem que tem que ficar avise a sua família, se puder, doe o órgão, porque vai fazer muita diferença para uma pessoa que você não conhece, mas que vai mudar a vida dela completamente. Legal. Guilherme? Isso, tudo que a doutora Rafaela falou, né, é importante, né, então a mensagem é essa mesmo, né, de se vir a acontecer, né, de um parente, né, ter a morte encefálica, a família pensar com cuidado, né, geralmente não é uma coisa que tem que tomar decisão rápido, a comissão de procura de órgãos, eles têm um serviço social, tem psicólogos, então eles conversam, explicam, né? É um trabalho sério, né, Guilherme? Isso é um trabalho sério, é uma coisa que tem protocolos bem específicos, bem rígidos para eles seguirem. Então, mas a decisão acaba ficando a cargo da família, né? Então, isso é até um jeito de você diminuir o sofrimento com a morte daquele parente, né? Então, a pessoa pode doar esses órgãos e dar vida para outras pessoas. Então, isso é extremamente importante, né? E isso realmente para você ter uma maior quantidade de transplantes, você precisa ter o órgão. Isso depende basicamente da doação desses pacientes que tiveram morte encefálica. Então, é importante a divulgação, né? E entender que isso pode salvar muitas vidas, né? Então, essa é divulgar isso o máximo possível para as pessoas e campanhas frequentes, né? Que está sempre relembrando, sempre explicando como que é o transplante, como que funciona, né? Que legal. Gente, muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês. Eu acho que foi super esclarecedor. Eu acho que aqui a gente planta uma pequena sementinha para que toda essa mensagem que vocês passaram frutifique aí e a gente consiga melhorar essa situação do transplante, não só aqui no Mato Grosso do Sul, mas no nosso país. Agradeço demais a presença de vocês e aqueles que nos ouviram e até o próximo podcast. Obrigado. Beleza, obrigado.